Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Cristóvão, sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFABC. Sejam todos bem-vindos ao Workshop Engenharia Mecânica 2021. Vou apresentar aqui o meu trabalho, controle ativo de vibrações de placas utilizando atuadores piezoelétricos. Então, a primeira definição de placa. Placa é um elemento estrutural, onde uma das suas dimensões ela é muito menor do que as outras duas. Tem diversas aplicações na indústria aeroespacial, engenharia naval, engenharia civil. A primeira equação foi desenvolvida por Kirchhoff para resolver o problema de placa, considerando pequenos deslocamentos no regime linear. A teoria não linear, considerando grandes deflexões da placa, foi desenvolvida por Van Karman. Já no início do século XX, o desenvolvimento da computação permitiu a implementação de métodos numéricos para resolver esse tipo de problema, onde soluções analíticas muitas vezes são de difícil obtenção. Um dos métodos numéricos mais utilizados é o método das diferenças finitas, onde a gente discretiza o problema, faz uma discretização espacial e cria uma malha onde as derivadas elas são aproximadas por diferenças algébricas. Então as pesquisas atuais elas buscam desenvolver métodos numéricos cada vez mais refinados que busquem resultados mais precisos. Há também uma integração maior entre a engenharia mecânica, cálculo estrutural, com a engenharia de controle, engenharia de materiais. Justificativa. Os produtos atuais de alto desempenho eles demandam estruturas cada vez mais leves, mais rígidas, mais otimizadas. Então aqui na figura a gente tem, por exemplo, os atuadores piezoelétricos montados num estabilizador vertical de uma aeronave de caça, né? Onde eles vão atuar para atenuar as vibrações provenientes provavelmente do regime supersônico. Os objetivos do trabalho: modelar o problema dinâmico não linear da placa, considerando os atuadores piezoelétricos, resolver as equações e aplicar as técnicas de controle óptimo para estabilizar as vibrações. A metodologia é resolver de forma numérica, utilizando o software MATLAB. A teoria clássica de flexões de placas eu não vou entrar em detalhes aqui porque a gente não tem muito tempo. Depois, quem tiver mais curiosidade pode conferir lá na dissertação. A gente acaba chegando nessa equação, que é a equação de Sophie Germain e Lagrange, uma equação diferencial parcial de quarta ordem, onde a solução dela fornece o campo de deslocamentos transversais da placa sujeito a um carregamento externo. Como solução do problema, precisa atender também às condições de contorno. Então, se a placa, por exemplo, está engastada, a gente precisa considerar que as deflexões naquele ponto são nulas e também o ângulo de deflexão também é nulo. Se a placa está simplesmente apoiada, as deflexões no ponto de apoio são nulas, mas são permitidas rotações, então os momentos são nulos. Se a borda está livre, as deflexões são livres, as rotações são livres, mas os momentos e as forças de cisalhamento são nulos. Até agora a gente tratou da análise estática. Entrando na análise dinâmica, os termos de inércia são introduzidos. A gente pode considerar como solução uma função trigonométrica, seno. Feitas algumas mudanças de variável, um tratamento algébrico, a gente acaba chegando num problema clássico de alto valor, onde a solução fornece os autovetores, que são os modos de vibração da placa, e os autovalores que estão associados às frequências de vibração para cada modo de vibração. Então aqui já foi implementado o método numérico, método de diferenças finitas, para solução estática no regime linear. Então a gente tem a deflexão da placa sujeita a um carregamento externo, placa quadrada engastada, placa quadrada apoiada, placa retangular engastada, placa retangular apoiada. Aqui foi avaliado o impacto do número de divisões da malha na solução. Então, quanto maior o número de divisões da malha, a solução se aproxima mais da solução analítica exata obtida por Timoshenko. Diferentes configurações de carregamento pontual, um carregamento não uniforme. E aqui a gente entra na análise dinâmica, dentro do regime linear ainda, né? Então, foram calculados utilizando diferenças finitas, os modos de vibrações e as frequências naturais de vibrações associados a esses modos, comparados com a literatura, para placas quadradas e placas retangulares. Então, tudo isso no regime linear. Agora entra a teoria não linear. Não vou entrar em detalhes aqui, mas entram as forças de membrana produzidas pelas grandes deflexões, a gente acaba chegando nas equações de Von Karman, né? Os transdutores piezoelétricos eles vão ser os atuadores do sistema de controle. Apesar de ser um material de alto desempenho moderno, o efeito piezoelétrico ele foi descoberto em 1880 por Jacques e Pierre Curie. O efeito piezoelétrico funciona. O material ele sofre uma pressão mecânica, é gerada uma corrente elétrica interna. Temos cerâmicas, polímeros, cristais. Então agora a continuação do trabalho é introduzir esse atuador piezoelétrico na modelagem e desenvolver o sistema de controle para atuar.
tá bom? Aqui estão as referências e aqui o meu contato. Forte abraço, qualquer dúvida, entre em contato. Valeu.